Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Nós já estamos aqui com 2 horas e 8 minutos, né? Já o pessoal está ainda chegando, aos poucos vai chegando. O Hélio do Acre, tem gente de São Paulo, Henrique, a Sônia, que vem de Maringá. Tem gente de tudo que é canto hoje, né? Tudo que é estado, país, enfim. O país é grande, né? Cidades aqui do Paraná e fora daqui também, né? Então, eu acho que a gente já dá início, né? Para dizer o seguinte: primeiro, desejar aqui as boas-vindas, né, ao Mário, à Gláucia, né, professora Gláucia, professor Mário, e agradecer de antemão aí a terem aceitado o convite, né, para participar dessa sessão. É o encerramento de um ciclo aí de educação filosófica, né, que vem aí há 2 meses e meio, 2 meses e pouco, né, todas as sextas-feiras, e, de fato, essa discussão da EAD, das tecnologias na educação, em especial, pensar um pouco a questão da EAD e as atividades remotas, enfim, os meios, que, inclusive, entre os quais nós nos encontramos hoje, né, os meios aí de comunicação mais gerais, né, a ideia, então, é justamente fechar esse ciclo hoje com esse debate, né, é bem importante. Então, nós faremos falas bem localizadas, assim, nos 20 minutinhos, Mário, por aí, tá, Glaucio? Cada um. E depois o Blatt também terá seus 10 minutos para fazer um depoimento para abrir o debate, né? E aí nós abriremos o debate a partir, então, das 3 falas, na verdade, né? Eu queria, então, só bem rapidamente, o Mário é nosso conhecido de velhos tempos, né? Nós já andamos passado em vários espaços de militância e luta política e greves e demissões, né? E etc, né? A gente já tem uma experiência do passado aí. Depois nos afastamos um pouco, porque eu vim para a Federal e o Mário foi para o TFPR e não tivemos a possibilidade de se encontrar, inclusive, na discussão temática como hoje. Então, hoje nós temos a oportunidade, né, de estarmos juntos, né, também, o que é uma felicidade para nós e para mim em especial, contar com a tua presença aqui. O Mário é formado em História, né, aqui pela UFTR, fez seu mestrado lá pela USP, né, em São Paulo. Aliás, não, doutorado na USP, e o mestrado foi aqui também na Federal, em 92, né? 92, e o doutorado na USP em 2004. A professora, então, eu acho que é bem importante só destacar a área de produção e discussão, enfim, ela passa justamente pelas tecnologias, né? Pensando a interface com a educação profissional e especial. Então, bem importante que você hoje está nesse tema com a sua condição mais própria aí de pesquisador, professor aí dessa área, né? Com ênfase aí nas políticas profissionais, nas políticas públicas também, né? Então, seja bem-vindo aí, Mário, muito obrigado, ao coletivo do NESEF, na tarde de hoje. A professora Gláucia da Silva Brito é nossa colega na universidade, né? Ela tem a licenciatura em língua portuguesa, né? Inglês, né? Português e inglês, fez a sua graduação em Cascavel, né? Fez o mestrado na UTFPR, ela até estava contando agora há pouco, foi a primeira turma, né, que se formou em 97, né?
bem interessante isso, e o doutorado em Linguística, né, pela UFSC, né, em 2002. Então, é professora da Federal do Paraná, colega nossa aqui do PPGE também, estamos na mesma linha, na linha de cultura e escola, e eu queria muito, e também passou, eu acho bem importante destacar, que passou por um bom tempo na COPEFOR, que é um espaço da universidade ligado aí à formação de professores, né? Então, passou por lá por um bom tempo, acumulou uma experiência nessa relação da formação de professores e também associado, né, à comunicação das tecnologias em geral, né? Então, bem-vinda também, Gláucia, tua primeira participação no nosso núcleo também, né? O que é muito aí importante. E aí nós teremos também a participação do professor Roberto Blatt, né, que foi meu aluno aqui na Federal, formado em licenciatura, mas é professor de filosofia, né, tem atuado aí no campo aí do front aí na luta política também, em relação às políticas públicas, e é um prazer tê-lo aqui também para fazer, né, uma interlocução na parte final das falas e depois para a gente abrir para o debate, né? Então, bem-vindo, Blatt, também, e é uma satisfação tê-lo aqui, né, também conosco, tá bom? Então, acho que a gente dá início. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, é uma satisfação, né, o convite que Geraldo me fez foi uma satisfação, compartilhar essa conversa com vocês, que a gente terá agora, hoje à tarde. E o Geraldo havia feito para mim uma solicitação de falar um pouco, de uma forma mais geral, a respeito da relação entre tecnologia e educação, que como eu posso dizer, dentro do programa do qual eu estou vinculado na UTFPE, que é o PPGTE, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, é uma das áreas que eu atuo, né? Eu tenho dois campos de atuação lá, um que é ligado à questão da educação, né, da educação tecnológica, principalmente, e outro que é ligado à parte de história, né, que a minha formação é de historiador, então é da história da técnica e da tecnologia. É um outro grupo de pesquisa do qual a gente tem alguma produção também. E, mais recentemente, eu comecei a atuar também em termos de produção em política científica e tecnológica, que eu fiz um pós-doc na Unicamp, né, já faz algum tempo também, em 2010, e ali eu acabei, nesse pós-doc, começando a enveredar também por esse caminho. Quer dizer, então, a gente tenta fazer toda essa interlocução entre essas três linhas de pesquisa, digamos assim, entre a educação, entre a história da educação tecnológica e também, claro, da tecnologia e das políticas, né, científicas e tecnológicas que vêm sendo desenvolvidas, principalmente no Brasil, nos últimos tempos. Quer dizer, nos últimos anos, né, principalmente a partir do governo Temer, eu posso dizer para vocês que a linha de política científica e tecnológica, ela esvaziou, né, a gente não tem muito o que fazer. Mas não vou entrar no mérito disso agora, a gente tem outra coisa a falar a respeito. Então, quando o Geraldo me fez o convite, eu pensei muito em tentar fazer essa interlocução entre educação e tecnologia. Aqui a gente tem uma determinada reflexão a respeito de tecnologia que foge da questão da tecnologia enquanto mero processo, mero produto, né? Aqui alguns de vocês já conhecem essa discussão. Se não conhecer, a gente pode trocar ideias aí logo aí na sequência. Acho que a professora Glaucia, inclusive, que, como falou, foi da primeira turma do PPGT, deve ter passado bastante por isso. Se teve aula, imagino que tenha tido com o professor João Augusto Bastos, né? Então a gente faz discussão dentro do programa, e eu procurei até me ligar mais exatamente a essa questão das reflexões que a educação pode fazer a respeito da tecnologia, né? A gente tem visto muito isso, e aí já puxando a questão para o lado da educação, exatamente pelo que está acontecendo no momento em que nós estamos vivenciando, nesse momento de pandemia, no qual a gente sabe que
a chamada educação à distância e outras formas, né, de outras educações remotas, podemos dizer assim, elas estão acontecendo. A gente está aqui, inclusive, dentro da própria universidade, a gente teve uma discussão bastante grande a respeito disso. E, em termos principalmente de ensino fundamental e médio, isto é, da educação básica, a gente tem assistido algumas coisas, ouvido as pessoas falarem a respeito, principalmente no que diz respeito à educação pública, que é o que nos interessa particularmente, né? E o que a gente sabe é que tem algumas situações bem complicadas que estão acontecendo, e exatamente pensando sobre isso é que eu fui começando a amadurecer essa fala aí que a gente vai fazer aí na sequência. Então, a questão básica que a gente pensa em termos da relação educação e tecnologia é exatamente começar a colocar um tema que, principalmente para nós, que acredito que a maioria aqui seja da área das chamadas ciências humanas, sempre teve uma grande dificuldade de lidar com uma reflexão sobre tecnologia. O programa ao qual eu sou vinculado, por exemplo, as pessoas muitas vezes, ao conhecerem-no, vão perguntar a respeito, mas de qual área de tecnologia vocês fazem parte, né? O programa é interdisciplinar, e quando a gente conta que tem pessoas das mais diversas áreas, das exatas, das humanas, até das biomédicas, o pessoal fica muito surpreso porque não entende, acha que tem que ter uma tecnologia específica de alguma área. E a ideia não é essa, né? A ideia é tratar a relação tecnologia-sociedade e, claro, a educação como elemento fundamental disso. Então, o que eu pensei em desenvolver é exatamente trabalhar como que nós, enquanto... E eu acho que estou falando muito para pessoas que têm o NESEF, né, que é o Núcleo de Ensino de Filosofia, e que tem a filosofia como uma área uma área de atuação de muitos de vocês aí. Pensando nisso, é que eu fui começando a amadurecer e pensar exatamente como que nós podemos fazer, que tipo de reflexão nós podemos fazer, nós que estamos na universidade, podemos fazer a respeito da tecnologia, que é uma presença cada vez maior, né, que a gente vivencia no nosso dia a dia, certo? Que a gente está vivenciando muito agora, nesse exato momento, né, uma situação no qual, evidentemente, a gente poderia estar fazendo isso presencialmente, mas estamos fazendo, né, usando artefatos, usando sistemas, usando esta mediação para a gente conseguir fazer essa reunião que nós estamos fazendo aqui. Então, pensar exatamente nisso, como que nós podemos nos utilizar de processos tecnológicos que, muitas vezes, eles são pensados de maneira, a gente pode dizer aqui, fechada. Fechada no sentido que o acesso, não apenas ao uso, que aí a gente está aprendendo, vocês viram como a gente estava se batendo agora há pouco aí, né? O uso, mas principalmente a concepção a respeito do design, né? da elaboração, do pensar essa tecnologia e que ela esteja acessível e aberta para um número cada vez maior de pessoas. O que me passou foi muito exatamente nesse sentido, como que a universidade pode gradativamente ir se apossando dessa reflexão, né? De como pensar em termos de você se apropriar de determinados processos tecnológicos em benefício não apenas daqueles que estão na universidade, certo? Do qual, evidentemente, nós estamos vivenciando isso agora, mas da maior parte da população em geral. Eu sei que o tema está mais relacionado à educação, eu vou chegar nisso, né, daqui a pouco, mas eu queria exatamente colocar isso, né, como que o que está embutido nos artefatos, o que está embutido nos objetos tecnológicos, nos sistemas técnicos, né, que foram pensados a partir de uma determinada lógica, e é exatamente aí onde eu quero chegar, como que nós podemos pensar em tentar sair dessa lógica, ou, na pior das hipóteses, começar a questionar essa lógica. Que todo e qualquer sistema tecnológico, ele é pensado nisso. Essa lógica, ela faz parte daquilo que se não me falha a memória, ele era historiador também, talvez a professora Glaucia até já tenha ouvido falar dele, e alguns outros de vocês, o Paulo, eu sei que sim, né, porque ele deve ter feito essa leitura, acho que ele era historiador,
não tenho certeza, norte-americano, chamado Landon Wiener, e que ele considera que nós vivenciamos numa época do chamado sonambulismo tecnológico. Isto é, a gente aceita que todo e qualquer processo tecnológico ele está embutido numa espécie de uma marcha para o progresso, no qual nós temos determinados processos que eles são gradativamente aperfeiçoados, melhorados necessariamente para todos, sem distinção, e nós apenas aceitamos tais processos, certo? É como se fosse uma marcha inexorável, né? Em que necessariamente, a partir do momento que a tecnologia vai aparecendo nas nossas vidas, a gente vai se utilizando delas, elas vão sendo aperfeiçoadas, certo? Sempre para melhor. Bom, apenas para a gente fazer uma ilustração a respeito disso, de achar que ela vai beneficiar igualmente a todos, conforme a gente viu agora há pouco, tanto eu quanto a professora Glaucia, a gente não conseguiu usar, inclusive, do aparato. Quer dizer, para alguns, né, que estavam descrevendo, inclusive dizendo para nós os passos, é uma coisa muito fácil, muito tranquila. Para outras pessoas, não é assim, né? Ou seja, a gente trabalha também com essa questão da exclusão tecnológica. Porque a ideia, senso comum que passa, é que a tecnologia inclui sem limites, inclui sem limites no sentido de que pessoas de qualquer idade, né, pessoas de qualquer orientação, elas têm um livre acesso, elas vão aprender a se utilizar disso sem maiores problemas, e a gente vê que a coisa não é exatamente assim que funciona. É fácil de entender isso, né? Nós estamos numa sociedade no qual a questão do consumo dessa tecnologia é muito evidente, né? Os objetos tecnológicos, eles são objetos de consumo. A gente observa à medida quando sai, por exemplo, uma nova versão de um determinado aparelho, de um iPhone, por exemplo, as pessoas, quando saem, fazem filas gigantescas para adquirir aquela última versão, mesmo que aquela última versão tenha quase nada de diferença em relação às versões anteriores. Quer dizer, é um objeto de consumo. Né? E a gente não pode perder de vista que nós estamos inseridos nessa lógica. A produção e o consumo da tecnologia são produção e consumo de objetos no âmbito de uma sociedade capitalista. Então, isso é uma coisa que nós não podemos perder de vista. Como fazer, como a gente falou, que essas coisas cheguem ao maior número de pessoas, né, e que possam se apropriar disso muitas vezes de maneira diferente, esse que é o nosso grande desafio. Ainda mais se a gente considerar que nós vivenciamos, né, uma realidade da sociedade brasileira que tem problemas estruturais seríssimos, certo? E que, dentro desses problemas estruturais, muitas vezes nós simplesmente importamos os pacotes tecnológicos que vêm de fora, sem fazer qualquer tipo de questionamento a respeito de em que lógica ele foi produzido, tal pacote, né? Sejam os processos, sejam os produtos, e simplesmente queremos colocar goela abaixo aí de nós, consumidores, e da seguinte maneira: quem tem condição de consumir, ótimo, quem não tem, está fora, né? Está excluído. Quer dizer, então aquela visão de que ela necessariamente é inclusiva, ela não é verdadeira, ainda mais para a realidade que a gente conhece, né? Então, veja que essa reflexão que a gente está propondo e que a gente tenta fazer, inclusive, na própria universidade, na graduação, e encontra uma resistência muito grande, né, porque a nossa universidade, por ter aquele T no meio, né, diferente da Universidade Federal, que não tem o T, né, aquele T não é que ele seja um impedimento para a gente fazer esse tipo de reflexão, mas é exatamente a questão do entendimento de que tecnologia se está falando. Que entendimento se tem dessa tecnologia? Né? Se for apenas uma de processo de produto, a gente vai ficar na situação que a gente colocou mesmo, como simples consumidores. As coisas são produzidas por um grupo reduzido de especialistas, certo? De engenheiro, ou de pessoas que produzem essa tecnologia, a gente simplesmente aceita. Se a gente não sabe lidar com elas, nós estamos fora, né? Nós estamos excluídos. E sobre essa tecnologia que não deixa de ser produtora de valores de uso,
né? Ela tem esse valor de uso, mas no caso da nossa realidade social, ela vira valor de troca, né? Usando, né, as ponderações que o Istvan Meszaros faz bastante em suas produções, principalmente lá no Para Além do Capital, né, de considerar exatamente essa situação que na nossa realidade social, ela acaba sendo um valor de troca, né? O valor de uso fica no plano, em segundo plano, se chegar no segundo plano. Aí também a gente também esbarra numa seguinte situação, né? Como fazer, uma vez que a presença da tecnologia nas nossas vidas ela é muito grande, como fazer para a gente pensar em tentar levá-la, em pensá-la num âmbito diferente desse, né? O que a gente poderia chamar num âmbito contra-hegemônico, em que, isso, a meu modo de ver, a gente deveria começar até dentro das universidades. Pode ser até irônico, né? Eu estou falando disso e acabei de falar que na minha própria instituição, que é onde a gente faz essa reflexão, ela não é muito bem vista, principalmente para as áreas da engenharia, né? Porque, claro, lá a coisa está prontinha, né? Então vem alguém incomodar, querendo pensar em processos que possam incluir mais, as pessoas já ficam olhando para você de um jeito meio diferente, você está atrapalhando, né? Então é meio complicado. Mas eu vejo que é na universidade que a gente pode, a partir da formação que a nossa área pode trazer, a área que eu digo das ciências humanas, é pensar exatamente nesse projeto contra-hegemônico que comece a pensar em processos tecnológicos que possam incluir cada vez mais, né? Que evitem, por exemplo, como a gente disse, aquela ideia de que a tecnologia é sempre inclusiva, benéfica, e o que a gente tem assistido é principalmente determinadas situações no qual as pessoas que trabalham, elas estão tendo as suas atividades de trabalho cada vez mais precarizadas. Acredito que vocês devam ter acompanhado aí as paralisações feitas pelos entregadores de aplicativos, né? E esse é um exemplo muito, muito claro disso, né? Quer dizer, eles vivem ali, a presença do artefato, do processo e do artefato tecnológico para eles é fundamental para a sua sobrevivência. E, no entanto, o que acontece, né? Isso está servindo para você conseguir precarizar determinadas relações de trabalho, porque nenhum daqueles entregadores ele tem uma relação de trabalho formal, como, por exemplo, nós temos, ou boa parte de nós temos aqui, né? Então, vejam que aí, no caso, como que determinada utilização de determinados processos ou determinados objetos tecnológicos, artefatos, como ela pode contribuir exatamente, não para a inclusão, mas sim para a exclusão. Há dentro do PPGTE e também em outros programas em outras partes do Brasil, toda uma, como é que a gente pode dizer, todas as propostas de reflexão, de educação científica e tecnológica, né, no sentido de pensar em como formar os estudantes, e claro, isso a gente já vê acontecer, e aí a gente tem que ressaltar isso, a gente vê acontecer isso dentro de instituições de educação pública, né, não privadas, evidentemente, mas como que nós podemos pensar em fazer essa reflexão filosófica, essa reflexão política a respeito da produção e do consumo, e claro, também do uso da própria tecnologia, né, e de sair um pouco desse lugar comum. O autor que eu gosto muito de trabalhar, e acho que muitos aí, vocês que são da filosofia, da área de filosofia, talvez já tenham ouvido falar dele bastante, é o Andrew Finberg, é um autor também, se não me falha a memória, canadense. Ele trabalha muito na perspectiva do que ele chama de racionalização subversiva. Tem título, inclusive, de um texto bastante conhecido dele, que virou, aqui no Brasil, uma coletânea de textos, que, inclusive, é fácil de acessar na rede, na internet, para quem não conhece. O Andrew Finberg, ele foi orientando, quando ele fez lá seu doutorado, foi orientando do Herbert Marcuse, uma figura já mais conhecida, frankfurtiano, e quando ele propõe pensar a tecnologia a partir de uma perspectiva de racionalização subversiva, é exatamente pensá-la de uma forma que conteste essa hegemonia dominante que lida a tecnologia com a obtenção do lucro por parte daqueles que detêm,
né, os processos tecnológicos, o conhecimento dos processos tecnológicos, e entender também que o domínio do conhecimento tecnológico implica também uma relação de poder. Né? Aqueles que detêm esse conhecimento acabam exercendo essa relação de poder. Né? E também a gente pode observar isso muito facilmente, ainda mais agora, nessa época. Nós estamos, por exemplo, usando processo aqui, que é o Google Meeting, né, que faz parte de uma dessas grandes corporações. Sabemos que existem outras possibilidades. No entanto, todas as bancas que a gente tem participado nos últimos tempos, a partir da pandemia, ou eventos como esse, reuniões, basicamente Google Meeting, mas aí fica, mas por que o Google? É mais fácil, realmente, de lidar do que os outros, por que é esse que predomina? Né? Então, a gente também tem que começar a pensar um pouquinho a respeito disso, e começar a pensar em outras possibilidades que podem ser diferentes dessa, mas que permitam, inclusive, que a gente possa fazer essa reflexão. Né? E, na meu modo de ver, como eu disse, a partir da universidade, embora, principalmente programas que eu sei lá da Universidade Federal de Santa Catarina fazem isso, de educação científica, começar a levar essas reflexões numa perspectiva interdisciplinar também para o ensino fundamental e para o ensino médio. Até o pessoal tem mais produção, inclusive, a respeito de ensino médio, mas gradativamente está começando a aparecer também produções sobre o ensino fundamental, como fazer a reflexão sobre a tecnologia, que está cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia, como chegar, e que já nos processos educacionais desde a mais tenra idade, as crianças e posteriormente os jovens, né, e consigam começar a fazer esse tipo de questionamento, a fazer essa crítica social, que comece a pensar exatamente se esse tipo de design tecnológico com o qual nós estamos usando agora, nesse momento, se ele é o mais adequado, se não existem outras possibilidades, principalmente inclusivas. Né? Isso, como eu falei, há vários trabalhos já que pensam a esse respeito, que pensem em se utilizar não apenas do conhecimento produzido na universidade, mas principalmente dos usuários ou daqueles que vivem disso. Na agricultura, por exemplo, isso é muito importante. Nós temos ali, dentro da UTFPR, diálogo com grupos de agricultores, da agricultura orgânica, principalmente, que começam a divulgar uma série de processos que começam a chegar na universidade, inclusive para resolver determinados problemas colocados para a produção agrícola, no âmbito da biotecnologia, nas próprias tecnologias de informação e comunicação, né, quer dizer, gradativamente, há vários outros processos no qual essa discussão vem sendo colocada. E eu falei agora há pouco do Andrew Finberg também, porque ele tem um texto muito interessante, que parece que veio a calhar para essa discussão nossa aqui, a respeito de educação à distância, quando ele começou a fazer parte de um processo desenvolvido em universidades norte-americanas, na década de 1990, no qual estava começando a se pensar em termos de educação à distância pela internet. E o princípio que ele inclusive, nesse artigo, ele vai contestar, é como é que era feita inicialmente essa educação à distância, no qual o que acontecia? Você pensava em produzir softwares, né, que permitissem que os estudantes tivessem acesso a um pacote pronto e fechado. Você acessava o software, por exemplo, e aí você ia ter lá quase que como se fosse, ele brinca com isso, quase como se fosse uma reprodução de um livro didático, em que você ia ter o acesso à informação, claro que um pouco mais bem elaborado, porque daí ia ter links para ilustrações, fotos, pequenos vídeos, no qual você ouviria alguém falar, né, ou veria alguma cena que seria ilustrativo, mas como posso dizer, a grande restrição que ele fazia a esse tipo de procedimento diz respeito exatamente a ser um pacote fechado. O pacote fechado implica o quê? O aluno vai assistir e acabou. Pode ter lá as suas dúvidas, que depois pode tirar as suas dúvidas via e-mail, por exemplo, ou via chat, que mas
e que tem as suas limitações, pode contribuir, mas tem as suas limitações, e o que ele vai propor em troca naquele momento, e que hoje ele depois continuou desenvolvendo esse projeto, e começou a se chegar a isso lá, no início do atual século, né, do século XXI, que é exatamente a presença dos processos de comunicação. Porque até então, como ele diz, nós tínhamos uma educação via informação. O estudante tinha a informação. Não absorvia aquela informação, parecia lá a pedagogia bancária do Paulo Freire, né? Eu tinha acesso à informação, aquilo ali, você assistia lá a apresentação, o software, era aquilo ali. O que a gente, nesse ponto, a gente compactua com o próprio André Finberg, que felizmente o que a gente está tentando fazer aqui é a importância da interação, quer dizer, a possibilidade que nós consigamos nos comunicar como a gente está fazendo agora, né? E que isso gradativamente começou a aparecer, né? Até porque a gente não pode esquecer que não deixa de ser a educação à distância é um negócio também, não deixa de ser um negócio. Para quem acompanha, principalmente, acho que isso vai ser falado daqui a pouco, não vou me antecipar, mas para quem acompanha o que está acontecendo na rede estadual de educação, é até interessante a gente ouvir isso, porque o que a gente sabe, o que eu tenho de informação é que, na verdade, trata-se de um negócio que tem muita gente que está faturando com isso, né? Quer dizer, vem com um determinado processo pronto e que foi negociado, né, foi adquirido pelo governo do estado, com recursos públicos, evidentemente, e que isso está indo goela abaixo dos estudantes. Eu tenho essa informação porque um dos meus filhos, o filho mais velho, é professor de rede pública, né, na verdade não estadual, municipal, mas nas redes municipais o que está acontecendo não é muito diferente, né? O pessoal pega o que foi direcionado da rede estadual e também está usando, e ele acha terrível, né, os conteúdos lá, enfim, mas também, como a gente vai ter um depoimento aqui sobre isso, não vou me antecipar. Bom, a questão, então, é se pensar na própria proposição que a gente compactua, de usarmos o computador, né, não a máquina em si, mas tudo que o envolve, né, não utilizá-lo como uma fonte de informação fria, né, como uma fonte de informação racional no qual você tenha acesso, como eu disse, como se fosse uma educação bancária, mas que ele seja usado em processos educacionais como um meio de comunicação, em que a interação seja o elemento fundamental. Perfeito? Acho que esse é o ponto. Claro, isso tem também ainda limitações, ainda tem restrições. Eu fico pensando como, por exemplo, um professor de uma turma de fundamental ou médio vai conseguir fazer isso em turmas, por exemplo, muito grandes, um grande número de estudantes, certo? Que estão aí na frente de um computador, que durante um determinado tempo podem até ter a sua atenção voltada para isso, mas gradativamente a coisa vai começar a dispersar. Então, também é outra coisa, né, que a gente tem que pensar um pouco a respeito. Lá na UTFPR, inclusive, o programa de pós-graduação está fazendo, né, algumas disciplinas, estão ocorrendo dessa forma, mas elas são pensadas para jornadas de 3 a 4 horas aula, né? Então, se imagine, para nós adultos é muito complicado fazer isso, se imagine para estudantes, para jovens, como é que ficaria uma situação dessa. Então, a interação é o fundamental, é o mais importante, mas, a meu modo de ver, ainda tem que se pensar como que essa interação tem que ser feita. E isso é importante, que não apenas aqueles que desenham, né, como a gente fala, que são os responsáveis pelo design tecnológico das plataformas, mas também como que os usuários, os diferentes usuários, tanto nós que ficamos aqui falando, como aqueles que estão nos assistindo, como é que eles vão lidar com isso, certo? Como é que eles sentem, que dificuldade que eles têm. Eu posso dizer por minha parte que alguma dificuldade eu tenho e vocês viram isso, não faz muito tempo aí. Ou seja, como a gente falou, o que nós temos ainda, pelo fato de usarmos plataformas que, né,
como eu disse agora há pouco, peguei uma, né, prontas. A gente sabe que existem outras mais alternativas, né, porém mais raras, mas o que acaba acontecendo é que é meio que um modelo meio que pronto, acabado, né? Como é que a gente poderia pensar em termos de modelos que permitam que mais pessoas tenham acesso, mas que ao mesmo tempo mais pessoas tenham acesso, mas que não poluam, entre aspas, para que, antes que me entendam mal, né, poluam no sentido que fique muito carregada essa plataforma, né, que fique difícil da gente conseguir estabelecer essa interação, porque a gente sabe que elas são limitadas. Elas têm essa limitação, tem um determinado número, e a partir do momento em que esse número fica muito, muito grande, ficam muitas pessoas, essa interação, ela também acaba sendo limitada, ela acaba sendo restringida. É um outro problema que nós temos que pensar um pouco a respeito, né? Como pensar em termos de processos educacionais, de fato, que democratizem a participação de estudantes, né? Democratizem a participação de estudantes em processos educacionais à distância, o que não é uma coisa muito fácil, muito pelo contrário, né? Como eu falei, a gente tá passando por isso, a gente está vivenciando isso. Enfim, o interessante, o ideal seria realmente processos que permitam reproduzir aquele clima de sala de aula, de discussão, mas discussão no sentido, né, das várias temáticas das diferentes aulas que possam acontecer, mas o que a gente observa é que essas limitações ainda existem, né? E claro, quando a gente fala em termos de democratização, e aí vem talvez o que seja o mais grave de tudo, né? Como que estudantes, em geral, da educação pública, possam ter esse amplo acesso, que a gente sabe que não é o que acontece. Como eu falei, aí me agarro muito as informações, né, que eu tenho de professores da rede pública, em que tem muitos estudantes que estão absolutamente excluídos do processo, porque não tem, por exemplo, um pacote de internet que garanta um acesso de qualidade, né? Mesmo que seja via comunicação, como estamos fazendo aqui, né? Alguns de nós, a gente sempre observa, né, que algumas reproduções são melhores do que outras, porque, evidentemente, há uma internet de maior qualidade para uns do que para outros. Como fazer que o acesso à internet tenha um custo mais em conta para um número cada vez maior, né, de pessoas? Essa é mais uma reflexão que a gente tem que pensar, e aí é fundamental que a gente comece a tentar sair desse modelo que nós temos de comunicação, que é um modelo que a gente pode considerar como oligopolizado, como que isso pode ser democratizado. Esse é um outro desafio, né, grande, que a gente não pode perder de vista, né? Evidentemente, como a gente falou, a tecnologia, os processos tecnológicos, eles não são neutros, eles são pensados na lógica do valor de troca, né? Então, esse é um tema fundamental, como fazer com que tanto os professores quanto os estudantes consigam chegar a isso, né? Porque, como a gente falou, existe essa restrição. De um modo geral, eu vejo que ainda, né, a interação nossa com os estudantes, eu estou falando enquanto professores, né, com estudantes, ela é ainda central, fundamental no processo educacional, não importa se o meio é esse que nós estamos usando, à distância, ou se é o meio presencial, né, mas ainda considero que a interação é o grande momento, né, é aquilo que, para nós profissionais de educação, é o momento que nos faz bem, aquilo que nós queremos, que todos nós gostaríamos de estar, né, presentes, voltados para isso. Mas também a gente não pode perder de vista que a possibilidade que, desde que seja um acesso, né, que dê condições para isso, as possibilidades que os meios à distância oferecem são gigantescos, são enormes, né? E esse é o ponto que eu acho fundamental, né, que depois a gente, aí no debate, podemos aprofundar, né, como que a gente pode pensar exatamente em termos de políticas que permitam que isso possa chegar a um número cada vez maior de pessoas, né, que possam ter acesso à educação, né, à distância, e, como eu falei, porém, e aí eu vou defender esse caminho, da via da interação, da comunicação, e não da informação, né, que, como a gente sabe muito bem,
ela pode ser feita às vezes com as melhores das boas intenções, mas é uma coisa limitada. O que a gente gostaria é que realmente os processos sempre fossem interativos, mas aí a gente pode conversar um pouco mais a respeito. Obrigado, Geraldo. Muito bom, Mário, foi ótimo aí o levantamento de várias questões e reflexões que depois nós vamos retomar no debate, excelente. Então, vou passar de imediato para a professora Glaucia.